Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Para a gente começar a nossa aula de hoje e de todo o bimestre, nós vamos começar a usar a apostila 3. Isso mesmo, nós vamos começar o nosso terceiro bimestre. Então, para começar ele, nós vamos começar com a aula de português. Então, peguem a apostila 3 do terceiro bimestre e coloquem lá na página 4. Na página 4, nós vamos começar as histórias de faz de conta. Nós vamos entrar no mundo dos faz de conta. E a primeira história que nós vamos ler é o Lobo e os 7 cabritinhos, que são os irmãos que participam dessa história com o Lobo. Então, vocês vão ler toda a história que está na página 4, na página 5 e na página 6. Lá na página 7, vai ter a interpretação do texto que vocês leram. Então, vamos começar. Na número 1 está assim: leia novamente o início da história. Observe as palavras em destaque e, em seguida, marque a resposta correta. Olha lá. Era uma vez uma cabra que tinha 7 cabritinhos. Certo dia, a dona da cabra precisou sair até a floresta para encontrar a comida. Então, as palavras que foram marcadas era uma vez e certo dia. Agora, olha só. As palavras em destaque indicam exatamente quando a história começou, ou as palavras em destaque indicam que não é possível saber exatamente quando a história começou. A resposta certa é a segunda. Pois era uma vez e certo dia, a gente não sabe exatamente quando que foi a história, quando exatamente começou a história. Ele está dando a entender que um dia, uma certa vez, aconteceu essa história. A resposta certa é que as palavras em destaque indicam que não é possível saber exatamente quando a história aconteceu. 2. Leia outro trecho do conto. Não vamos abrir de jeito nenhum. Você não é a mamãe. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Nesse trecho, aparece uma descrição de algumas características da mamãe. Sublinhe essa característica. Agora, com lápis mesmo de escrever. Quais são as características que os cabritinhos falam sobre a mãe dele? Eles falam que a mãe dele é o quê? Tá bem assim, ó. Nossa mãe tem uma voz linda, meiga e doce. Então, é isso que vocês vão marcar. Isso que vocês vão passar a linha embaixo, dizendo que essas são as características da mamãe dos cabritinhos, certo? 3. Em histórias como essa, há sempre um momento de maior tensão, em que o leitor fica mais apreensivo para saber o que vai acontecer. E em que momento isso acontece nessa história? Quando o lobo entra na casa dos cabritinhos e eles ficam assustados, ou no final da história, quando os cabritinhos dançam felizes no poço? Qual é a parte do momento de tensão dessa história? A resposta certa é a primeira, é quando o lobo entra na casa dos cabritinhos e eles ficam totalmente assustados, certo? Então, a resposta certa é a primeira. Então, agora nós vamos lá para a página 8. Continuando. Número 4. Leia esses 2 trechos. Desesperada, mamãe cabra saiu correndo para o menorzinho. Pediu ao caçulinha que fosse correndo para casa. Nesses trechos, as palavras em destaque é menorzinho e caçulinha. Essas palavras apresentam sentido semelhante ou sentido contrário? Quando eu falo que o menorzinho, o caçulinha, essas palavras possuem sentidos semelhantes, então possuem sentidos iguais. Então a resposta certa é que apresentam sentido semelhante, certo? Agora, lá no dicionário, observe a palavra em destaque a seguir. Com isso, conseguiu colocar massa de pão e farinha branca nela, deixando-a alva, como a pata da dona cabra. Essa palavra foi usada com o mesmo sentido de lugar para onde se mira ou branca. Quando eu falo da pata da dona cabra, eu estou falando que a pata da dona cabra é branca, certo? Então, a resposta correta a se marcar é a palavra branca. Agora, para a gente começar o nosso conteúdo novo do terceiro bimestre, nós lemos a história
do lobo e dos 7 cabritinhos, presta atenção, ó, cabritinhos. Vimos aqui também outras 2 palavras que dão a entender que eu estou falando de algo muito pequeno. Ó, menorzinho e caçulinha. Então, para a gente começar o nosso terceiro bimestre em português, nós vamos ver as palavras no diminutivo. É quando eu falo que a palavra é bem pequena. Quando eu falo que eu tenho um peixe, ó, eu tenho um peixe e eu tenho um peixinho. Então, quando eu falo nas palavras no diminutivo, eu estou dando a entender que aquela palavra está no sentido dela ser pequena. Então, para começar a nossa aula, o nosso novo conteúdo de hoje, vamos assistir um vídeo e depois nós vamos voltar para a explicação e correção na nossa apostila, certo? Então, vamos prestar atenção para a gente poder começar o nosso conteúdo de hoje. Vai começar a brincadeira. Preste bastante atenção. Quando eu digo abelha, tem que ser abelha. 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 Abelha, abelha, abelha. Abelha, abelha, abelha. Abelha, abelha, abelha. Abelha, abelha, abelha. Se eu digo abelhinha, é abelhinha. 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 Abelhinha, abelhinha, abelhinha. Abelhinha, abelhinha, abelhinha. Abelhinha, abelhinha, abelhinha. Abelhinha, abelhinha, abelhinha. Quando eu digo urso, tem que ser urso. 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 Urso, urso, urso. Urso, urso, urso. Urso, urso, urso. Urso, urso, urso. Quando eu digo ursinho, tem que ser ursinho. 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 Ursinho, ursinho, ursinho. Ursinho, ursinho, ursinho. Então, segundo ano. Então, a gente começa a ver aí o nosso conteúdo de hoje. Então, preste atenção como a tia vai explicar para vocês. Então, eu tenho a palavra urso. Quando eu quero passar ela para o diminutivo, eu vou usar ursinho. Então, quer dizer que esse ursinho aqui ainda é bem pequenininho. Depois, ele mostrou também para gente a palavra abelha. Olha lá. Tem a abelha. Depois ele mostrou para gente uma abelha bem pequenininha, que nós vamos chamar de abelhinha. Nós vamos colocar essa palavra no diminutivo, certo? Então, agora nós vamos voltar lá para a nossa apostila, lá na página 8, onde tem a explicação, que a tia vai reforçar com vocês, e mais exercícios para a gente corrigir. Então, olha lá, palavras no diminutivo. Leia novamente o início da história. Certo dia, a dona Cabra precisou sair até a floresta para encontrar a comida. Antes de sair, ela chamou os cabritinhos e pediu a eles que tomassem cuidado com o lobo, pois ele era muito esperto e era capaz de disfarçar para tentar entrar na casa e comê-lo. Agora, observe as 2 palavras em destaque no texto. Olha lá, eu tenho a palavra cabra e a palavra cabritinhos. Qual dessas palavras foi usada para indicar os animais de um tamanho pequeno? A cabra é a mamãe, então a cabra é a cabra grandona, é a cabra adulta. Quando eu falo nos cabritinhos, eu estou falando nos filhotes, nos seres pequeninos, nos seres pequenos. Então, a palavra a ser pintada é cabritinhos, pois é ele que indica
que os seres são pequenos, ok? Que a palavra está no diminutivo. Então, cabra, cabritinho, certo? Agora nós vamos lá para a página 9. Na página 9 está assim. Agora, observe as duas palavras a seguir. Casa e casinha. Qual é a diferença entre a escrita dessas palavras? Ó, eu tenho casa e casinha. Olha lá, qual é a diferença entre a escrita dessas palavras? A forma como elas terminaram ou o tipo de letra usada? É a forma como elas terminaram. Aqui diz que é uma casa e aqui diz que é uma casinha. Então, uma casa bem pequena, certo? Qual dessas duas palavras indica uma moradia de tamanho pequeno? É a casa ou é a casinha bem pequena? É a casinha. Então, vocês vão pintar a palavra casinha, certo? Chamamos de diminutivo a forma da palavra que indica o tamanho menor. Então, tudo que eu falo para vocês em ó, casinha, peixinho, ursinho, livrinho, caderninho, menininha, pezinho, tudo que eu estou dando a entender para vocês, que é de forma pequena, que aquela, de forma normal, eu falo no diminutivo, eu estou falando que aquele objeto está na sua forma menor. Então, se eu tenho uma casa, eu terei uma casinha. Se eu tenho um pé, eu terei um pezinho, certo? Então, vamos lá. Agora, nas palavras a seguir, contorne as letras que formam o diminutivo. Tudo que eu for colocar no diminutivo, eu preciso colocar o NH, pois vai me dar a intenção, vai me dar a formação da minha palavra no diminutivo. Como a tia vai colocar aqui para vocês, ó, para vocês terem mais um exemplo. Olha lá. Eu tenho peixe do tamanho normal. Quando eu tenho um peixinho, quando eu quero falar que eu tenho um peixe pequeno, eu vou transformar no diminutivo. Então, eu vou colocar, ó, peixinho. Ó, vou usar o NH para transformar essa palavra no diminutivo. Agora, eu vai dar outro exemplo para vocês. Eu tenho aqui um gato. Quero transformar esse gato no diminutivo, essa palavra no diminutivo. Eu quero falar que meu gato é pequeno, que meu gato ainda é um bebezinho. Então, eu vou botar no diminutivo da seguinte forma, ó. Gatinho. Não esqueçam, para transformar todas as palavras no diminutivo, eu preciso colocar o NH. Então, vamos voltar para a gente poder continuar a nossa explicação e a correção. Então, olha lá. Agora, nas palavras a seguir, contorne as letras que formam o diminutivo. Casinha, o NH. O cabritinho, o NH, certo? Então, vamos lá. Número 1. Escreva a forma do diminutivo das palavras a seguir. Gato, gatinho. Bebê, bebezinho. Peixe, peixinho. Coelho, coelhinho. Casa, casinha. Pé, pezinho. Pedra, pedrinha. Galo, galinho. E menina, menininha. Não esqueçam que a tia já acabou de explicar para vocês. Para a gente transformar a palavra no diminutivo, mostrar que essa palavra é pequena, nós vamos colocar o NH, certo? Então, vamos continuar. Agora, lá na página 10. Na página 10 está assim, 2. Ligue cada palavra a seguir a seus diminutivos. Observe que uma palavra pode apresentar diferentes formas de diminutivo e que nem todos os diminutivos terminam com inho ou inha. Existem outras formas de falar que a palavra está em diminutivo. A maioria nós vamos finalizar com NH, mas existem outras formas que algumas palavras exigem que podem ser também no diminutivo. Então, vamos prestar atenção. A rua pode ser ruazinha ou ruela. Isso mesmo, é uma rua bem pequenininha. Gota pode ser gotinha ou gotícula. É uma gota bem pequenininha. Chuva
pode ser chuvinha ou chuvisco. É quando está chovendo bem fraquinho. E sala pode ser salinha ou saleta. Então, existem algumas exceções, que são essas palavras que podem ser, nós vamos encontrar o diminutivo de outras formas. Mas, na maioria, quando nós vamos transformar a palavra, o substantivo, do seu jeito normal, para o diminutivo, nós vamos usar o NH, certo? Agora aqui, na 3. Pinte nos grupos a seguir a palavra que não está no diminutivo. Nesse primeiro grupo aqui, ó, janelinha, carrinho, cadeirinha e linha. É a palavra linha. Sapatinho, copinho, carinho e bolinha. É a palavra carinho. Chuvinha, cordinha, carrinho e galinha. É a palavra galinha. Malinha, vizinha, ratinho e mãozinha. É a palavra vizinha, certo? Então, vocês vão marcar aí as palavras que não estão no diminutivo, que é a palavra linha, carinho, galinha e vizinha, ok? Número 4. Na parlenda a seguir, há apenas uma palavra que está no diminutivo. Vamos saber qual é? Janela, janelinha. Porta, campainha. Qual é a palavra que está no diminutivo? Eu tenho ela no substantivo normal, no seu tamanho normal, e no diminutivo. É a janela, janelinha. Isso mesmo. Então, vocês vão marcar a palavra janelinha, pois está indicando que é uma janela bem pequena. Agora, vamos na página 11. No 5. No diagrama a seguir, encontre 5 palavras que estão no diminutivo. Então, as 5 palavras que vocês terão que achar é sapatinho, canetinha, escolinha, dragãozinho e luvinha, certo? 6. Copie as frases, substituindo os desenhos por seus nomes no diminutivo. Olha lá. O peixe nada no fundo do mar. Quando vocês forem passar para o diminutivo, peixe vai virar peixinho, ok? A menina, a boneca de Luísa é nova. Então, boneca, quando vocês forem passar para o diminutivo, vai ficar da seguinte forma. A bonequinha de Luísa é nova, ok? Agora, nós vamos lá para a página 12. Na página 12, está assim, ó, nesse aqui. Palavras que terminam com inho e inha nem sempre indicam tamanho pequeno. Observe a fala da menina ao lado e marque em X o que a palavra em destaque indica. Olha lá. Que boneca lindinha. Não está dizendo que lindinha é pequenininha, não. Vamos pensar no que ela está falando? Será que ela está falando em carinho? Não. Desprezo? Também não. Ela está falando em admiração. Ela está falando lindinha. Ela está admirando a beleza da boneca, certo? Agora, olha aqui. Leia os balões da fala nas situações a seguir e observe as palavras em destaque. Em seguida, marque com X a palavra que indica o sentido da palavra destacada. Filhinha, você é um amor. Filhinha quer dizer o quê? Carinho ou desprezo? Quer dizer carinho. Esse futebolzinho, esse time jogou. Que futebolzinho que esse time jogou? Ele está falando o quê? Que foi carinho pelo time ou ele teve desprezo? Ele está falando que foi um futebolzinho meio quê? Que foi ruim. Então, é desprezo. Olha lá. Como podemos perceber, as palavras terminadas em inho e inha nem sempre indicam um tamanho reduzido. Também podem indicar para a gente que nós estamos falando em uma admiração, um carinho ou da forma de desprezo, certo? Agora aqui. Pinte o quadrinho que indica o sentido que foi empregado nas frases a seguir. Você é um docinho de pessoa. Eu estou falando que essa pessoa é um docinho. Eu estou tendo carinho e admiração por essa pessoa. Sai rapidinho daquele lugar. Eu estou falando em intensidade. Eu estou falando que eu vou sair bem rápido daquele lugar, ok? Então, nós vimos agora, nesse conteúdo, que o diminutivo nós vamos
sempre, na maioria das vezes, nós vamos colocar as palavras no diminutivo usando NH, mas também quando nós podemos encontrar palavras com NH que vão indicar para a gente outras coisas, como admiração, carinho, amor ou até desprezo e intensidade, certo? Então, hoje nós aprendemos o diminutivo, transformar as palavras no diminutivo. Agora, para a gente continuar o nosso conteúdo, finalizar o nosso conteúdo de hoje, vamos lá para a página 40. Na página 40, nós vamos ler o texto. Nós vamos ler o texto a seguir, que está dizendo assim. Então, vamos continuar. Agora, o texto a seguir é uma carta que uma menina chamada Charlotte escreveu para Felpo Filba, um coelho escritor de poemas. Charlotte não concordava com os poemas que Felpo escrevia. Nessa carta, ela critica um poema que o coelho fez inspirado em um conto de fadas bastante conhecido. Qual será esse conto? O que Felpo Filba deve ter escrito de que Charlotte não gostou? Com a ajuda, vamos ler a carta. Então, vamos ler juntinhos para a gente poder terminar o nosso conteúdo de hoje. Rapitópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filba, meu nome é Charlotte e admiro demais o seu talento e seus poemas, mas, se me permite, tem alguns índios deles que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final pavoroso! Veja só. Princesa do Avesso não mora na torre. O fundo do poço é seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo, com leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa sua história é muito pessimista. Odiei esse final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei o destino dos pobres coitados. Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como, nem qual a razão. Do fundo do poço, saíram cansados de tanta tristeza e de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas e seus filhos. Saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra, com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia, viveram para sempre de short ou calção. O senhor gostou? Com certeza eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlotte. Então, ela mostrou aqui outro fim para a história que ele escreveu. Então, olha lá. Na página 16. O poema de Felpo foi inspirado em um conto de fadas bastante conhecido. Qual será esse conto? Rapunzel, Branca de Neve ou o Chapeuzinho? Ele fala que ela não espera jogar as tranças, espera que o príncipe jogue uma corda. Então, ela está falando da Rapunzel. Que versos do poema fazem o leitor se lembrar desse conto de fadas? O verso que diz que a princesa não mora na torre, isso porque a Rapunzel mora numa torre, e o verso que diz que a princesa não joga as suas tranças e espera o príncipe jogar uma corda. Então, a resposta certa é a primeira e a terceira. Agora, a página 17. Certo? Na página 17 está assim. O novo final do poema, criado por Charlotte, traz uma mensagem mais positiva ou negativa? Uma mensagem mais positiva, pois ela muda e deixa todo mundo feliz. 4. Uma carta sempre é escrita por alguém para uma ou mais pessoas. Letra A. Quem escreveu a carta lida? Charlotte ou Felpo? Foi a Charlotte. B. Para quem a carta foi escrita? Foi escrita para o Felpo, certo? Agora aqui no desafio. As cartas costumam apresentar local, data e uma saudação para quem vai recebê-la, que são finalizadas com uma despedida e a assinatura de quem escreveu.
Identifique esses conteúdos no texto. Agora vamos voltar lá no texto. Agora, com um lápis de cor vermelho, vocês vão marcar a data, aonde foi que ela escreveu. Então, vocês vão envolver, ó, Rapitópolis, 20 de fevereiro. Pois foi ela, desse local que ela está escrevendo a carta. Depois, vocês vão envolver também para quem ela está escrevendo a carta. Ó. Prezar do Senhor, Felpo, Silva. Então, vocês vão envolver aqui também. E depois, nós vamos marcar o final da carta, que está dando adeus, falando, cumprimentando a pessoa que ela escreveu e assinando. Então, ó, um abraço cordial, Charlot. Então, agora vocês vão envolver essa parte também, ok? E depois está assim na número 2. A saudação que Charlot escreveu para o escritor Felpo indica uma forma de tratamento respeitosa, usada entre pessoas que não se conhecem muito bem. Ou descontraída, usada entre pessoas que são amigas. Converse sobre isso. Ela trata ele de forma respeitosa, pois ela não conhece ele muito bem, ou trata ele de forma amiga, pois ela é muito amiga dele. Ela trata ele de forma respeitosa, pois eles não são amigos. Então, aí vocês vão escrever a saudação indica uma forma respeitosa, ok? Finalizamos o nosso conteúdo de hoje por aqui. Então, hoje nós usamos as páginas 4 até a página 17, ok? Tenham todos uma ótima terça-feira e até amanhã. Ó, beijos e fiquem com Deus. Não esqueça, hoje aprendemos a colocar as palavras no diminutivo. Se eu tenho um coração, eu tenho um coraçãozinho cheio de amor por vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.